quais são essas fontes do direito constitucional? Isso eu quero que vocês registrem, tá? Onde que eu encontro essas normas estruturantes do Estado? Quais são as fontes de estudo do direito constitucional? Da onde vem essa organização do Estado? Aí vocês vão dizer assim, ok, professora, da Constituição. E vocês têm razão. Então, a nossa primeira fonte do direito constitucional é a Constituição. Qual Constituição, professora? A Constituição Federal, essa promulgada em 1988. Mas aqui cabe saber o seguinte, na Constituição existem aquelas normas que foram criadas pela Assembleia Constituinte, que trabalhou de 87 até 88, quando a Constituição surgiu, que são as chamadas normas originárias da Constituição. Mas há outras coisas que constam na Constituição Federal que foram posteriormente colocadas pelo Congresso Nacional por meio de emendas. São as normas derivadas e elas têm o mesmo valor para a gente. Tanto o trabalho da Assembleia Constituinte, ao criar o texto constitucional, quanto o trabalho do próprio Congresso Nacional, emendando a Constituição, atualizando a Constituição, é tudo norma constitucional para a gente, tá? E ainda temos no Brasil, eu vou colocar, vocês vão anotar, no primeiro contexto aqui, mas a gente ainda vai ter tempo lá na frente para estudar com detalhe tudo isso, é que a gente considera também normas constitucionais aquilo que consta em tratado internacional sobre direitos humanos. Então, seria um tratado internacional sobre direitos humanos e que foi aprovado pelo Congresso Nacional na forma de emenda, com o mesmo processo legislativo destinado a aprovar uma emenda à Constituição. Essa informação está no artigo 5º da Constituição Federal, parágrafo 3º, você pode anotar para conferir. Se você nunca ouviu falar no que eu estou dizendo agora, Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, aprovado na forma de emenda, o que é isso? Se você nunca ouviu falar, não se preocupe, anota, tá? Para você saber da onde que a gente tira as normas constitucionais, porque a gente está no primeiro minuto do curso, com o caminhar da matéria, vocês vão estudar tudo isso ainda. Ainda vou explicar como que é esse poder de criação da Constituição, como que o Congresso faz para emendar a Constituição, como que entra no Brasil um tratado internacional, qual é ele que vale como emenda, qual o procedimento, tudo a gente ainda vai ver. Então não é nesse minuto, por enquanto você só anota assim. Então a Constituição Federal, as normas constitucionais, normas são conjuntos de regras e princípios que a gente cumpre obrigatoriamente. A ideia ampla de Constituição como lei que você tem, a gente tira das normas originárias, as que foram emendadas, colocadas pelo Congresso posteriormente, e desses tratados que valem como emenda. Só que, meus amigos, o ponto central é aqui, preste muita atenção. A Constituição, compreendendo então tudo isso que eu acabei de dizer, é a fonte suprema do direito constitucional. Professor, e agora? O que você quer dizer com isso? A fonte primária, como alguns autores chamam, ou fonte suprema, a fonte principal, onde nós buscamos primeiro, no direito constitucional, a estrutura do Estado é aqui, na ideia de lei em termos amplos da expressão. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que não vem só daqui, não. Existem as chamadas fontes secundárias. Nós buscamos o direito constitucional em outras fontes também. Quais são elas, professora? Na jurisprudência, também na doutrina, também nos costumes. Calma que eu já explico, isso cai na prova, tá? Não é o que mais cai, não, sobre o assunto, cai às vezes, mas cai. Então, essas aqui seriam as fontes secundárias. Então, nós buscamos as normas jurídicas primeiro, onde? No texto constitucional, ou naquilo que vale como emenda, mas há outras fontes. Então, uma delas é a jurisprudência.
Professor, o que é a jurisprudência? Quando um tribunal traz uma decisão sobre algo, aquilo a gente chama de decisão. Quando a decisão se repete, chega um outro caso, o tribunal julga do mesmo jeito, eu tenho 2 decisões, depois eu tenho 3 decisões, e as decisões vão se repetindo, a gente percebe que o tribunal tem uma forma de enxergar aquele assunto. Ele já trouxe uma interpretação para aquele assunto. Essas decisões judiciais repetidas é o que a gente chama de jurisprudência do tribunal. A forma como o tribunal tem entendido algo. Tá? Todos os tribunais têm a sua jurisprudência. Com relação ao direito constitucional, a jurisprudência que nos interessa é aquela que vem do Supremo Tribunal Federal. Tá? Para nós, aqui no nosso estudo, jurisprudência do STJ não interessa, do TJ de Minas Gerais não interessa, do TRF da primeira região não interessa, interessa só a jurisprudência do STF. Professor, por quê? Porque o STF é o guardião da Constituição, é quem interpreta a Constituição definitivamente. Então eu tenho aqui uma norma constitucional, e às vezes aquela norma constitucional é polissêmica, ela tem mais de uma possibilidade de interpretação. E diante das possibilidades interpretativas, o STF, quando provocado por alguém, vai lá e interpreta, traz uma decisão para aquela pessoa, para aquele caso, interpretando um dispositivo constitucional. Às vezes até declara uma lei inconstitucional, e ao declarar a lei inconstitucional, traz uma interpretação nova a respeito do texto constitucional. E essa interpretação é para nós também, no direito constitucional, fonte. Então, a gente não estuda somente o texto da Constituição, a gente estuda a Constituição, a gente estuda também as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal a respeito do texto constitucional. E sempre que tiver uma decisão do Supremo sobre a Constituição, a nossa interpretação estará sempre vinculada à do Supremo Tribunal Federal. Nós, concursandos, nunca inventamos nada para a prova. Não é a gente que interpreta a Constituição. Para a prova, a gente só repete a interpretação que já deram. E quando vem do STF, acabou, a água parou. Falou é aquilo que a gente leva especificamente para a nossa prova. Então, por muitas vezes, nós vamos estudar aqui a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Gente, o Supremo decidiu assim, no habeas corpus tal, na ação direta de constitucionalidade tal, no recurso extraordinário tal. E aí vocês vão se adaptar, porque a jurisprudência é uma das fontes do direito constitucional também. Beleza? Outra fonte do direito constitucional é a doutrina. O que é doutrina, professora? Há estudiosos que se dedicam ao estudo das normas constitucionais, ao estudo da Constituição positiva escrita. E essa interpretação dada por esses juristas, essa doutrina, às vezes impulsiona até uma própria decisão judicial. Então, quando a gente faz ali, por exemplo, o advogado faça uma petição em caminho a um juiz, ou mesmo ao Supremo Tribunal Federal, eu utilizo como argumento principal sempre a lei, ou no nosso caso aqui, a lei maior, que é a Constituição, artigo tal, da Constituição diz assim, 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 assado. Aí o que eu coloco? Fundamentando que aquela minha interpretação está correta. Porque José Afonso da Silva também diz tal coisa, e Paulo Bonavides interpreta dessa forma, e o próprio Supremo Tribunal Federal, numa outra oportunidade, entendeu assim. Então eu estou pedindo algo em favor do meu cliente, mas eu estou mostrando a norma constitucional que diz que ele tem aquele direito, e que a minha interpretação é correta, por quê? Porque há na doutrina um estudioso que já disse que é daquele jeito. Ou, de repente, há uma decisão do próprio tribunal ou de algum tribunal entendendo daquela mesma forma. E isso ajuda a formar a opinião, o convencimento e a interpretação a respeito de quais são as normas estruturantes do Estado. E o direito constitucional estuda essas normas estruturantes do Estado. Certinho? Entendeu o que é doutrina? Ok, e costumes? Quando na prova, aquelas bancas mais chatas, tipo Quadrix, é que gosta de cobrar isso aqui. Pô, vamos fazer na prova para
Contador, professora, vem me cobrar a fonte do direito constitucional. É um negócio meio ilógico. Também acho, mas cai. Às vezes, né? Sempre. Só quando o examinador quer derrubar o candidato. Aí, ao invés de ele perguntar se jurisprudência é fonte do direito constitucional, se doutrina é, porque isso a gente já sabe que é, ele vai lá e pergunta se costume, tradição, costume, também é fonte do direito constitucional. E a resposta é sim. Sim. Ah, professor, eu pensei que costume, tradição, só fosse fonte do direito constitucional naqueles países que não tem uma Constituição escrita, professor. Por exemplo, a Inglaterra. Não, mesmo aqui no Brasil, que a gente tem sistematizada uma Constituição, um documento que organiza o Estado, a gente tira do direito constitucional coisas desse documento, e essa é a fonte primária que nós temos, mas nós tiramos também da doutrina, como eu estou te explicando, da jurisprudência, dos costumes também. O que seriam esses costumes? Então, considerando a história brasileira e até a evolução de uma Constituição para outra, nós já tivemos várias Constituições no Brasil, 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1988. Já tivemos várias Constituições no Brasil. E a gente percebe que da mudança do Estado, que cada vez que tem uma Constituição, tem um Brasil novo, tem um Estado novo, a gente percebe o que foi mudando, o que foi a vontade do povo, como o povo pensa a respeito daquela estrutura política, o que o povo acha, por exemplo, do modelo parlamentarista, presidencialista, da monarquia, da república. Então, há uma forma de pensar das pessoas. Há uma ideia que vem da cultura do nosso próprio povo, da necessidade desse povo, da nossa realidade econômica, social, que nos faz pensar algo sobre o Estado, que nos traz a ideia de justo e injusto, de certo e de errado, o que deve e o que não deve ser feito. Então, nós temos essa percepção. Entenda que essa percepção a gente carrega. A gente preserva também aqui no Brasil um pouco de costumes, um pouco de tradição. E isso influencia, sim, na interpretação de uma norma constitucional. Quer ver um exemplo? Ora, recentemente, tem um ano e pouco, tem menos de 2 anos de quando eu gravo aqui a aula, o Supremo Tribunal Federal, provocado numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, numa ação judicial de controle de constitucionalidade. Quando ele foi provocado, e o Procurador-Geral da República, que foi o autor da ação, disse assim: Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de qualquer interpretação do artigo 210 da Constituição, que dispõe sobre o ensino religioso, que autoriza ensino religioso confessional em escola pública. Professor, não entendi nada. Calma, vou repetir. O artigo 210 da Constituição, norma originária, diz que nas escolas públicas de nível fundamental, uma das disciplinas é o ensino religioso. Então, é uma disciplina que o Estado deve oferecer ao aluno, embora o aluno não seja obrigado a cursá-la, mas o Estado deve oferecê-la. Bom, está assim na Constituição. Aí, nessa coisa de que o Estado tem que oferecer, as escolas ou não ofereciam, fingiam que isso não existia, ou quando ofereciam um ensino confessional. É o ensino de uma religião. E na maioria das vezes, como o Brasil é um país majoritariamente cristão e dentre os cristãos católicos, na maioria das vezes que tinha ensino religioso, a aula era de catecismo. Era na perspectiva católica. Certo? Aí o PGR achou que isso era inconstitucional, que era incompatível com a ideia de Estado laico e entrou com a ação. E qual foi a surpresa? Foi surpresa para mim, para muitos que acompanharam ali o julgamento. Até o relator dessa ação foi o ministro Barroso, fez audiência pública, os religiosos de diversos segmentos se manifestaram, e quase todos, menos a CNBB, quase todo mundo que estava ali representado, entendia que era ou não ministrava ensino religioso, ou tinha uma coisa ecumênica, mas todos estavam em favor de que não poderia ser confessional. Não poderia ser o ensino de uma religião, isso que é confessional.
Bom, qual foi a decisão do Supremo? Vocês sabem ou vocês lembram? A decisão do tribunal foi assim, não. Na aula de matemática estuda o quê? Matemática. Quem é um professor de matemática? Um licenciado em matemática. Então, na aula de ensino religioso, o que se estudará? Uma religião. E quem vai ser o professor? Um religioso. Qual religião? A comunidade escolar que vai definir. Então, o que o Supremo decidiu foi que o ensino religioso na escola pública é confessional. É um ensino de uma religião. Agora, qual vai ser a religião? Aí a comunidade escolar é que vai definir. Então, se na comunidade escolar que eu integro for ficar definido que o ensino religioso vai ser da religião católica, será da religião católica. Ah, mas o meu filho é budista, então ele não vai para a aula de ensino religioso. E quem for para a aula, terá aula de catecismo. E quem vai ser o professor? Um padre, ou um diácono, alguém da igreja católica. Os meninos vão aprender a rezar, ler a Bíblia, etc. Entendeu? Ah, mas então foi essa a interpretação? Foi. Por quê? Porque os costumes constitucionais foram, então, preservados pelo Supremo na hora de interpretar a norma. Que costumes, professor? O povo é religioso. Majoritariamente o brasileiro é religioso. Como o povo é religioso, ele quer ter ensino religioso na escola, porque ele entende que religião é parte da educação de crianças e adolescentes. Mas isso é um costume da nossa sociedade. E que veio reproduzido numa decisão judicial, entendeu? Ficou claro o que é costume? Agora veja, quando eu falo que jurisprudência, doutrina, costumes são fontes do direito constitucional, eu quero que você perceba que são fontes secundárias do direito constitucional. Porque primeiro eu vou buscar a fonte maior, que é o quê? A Constituição. As normas que estão no texto constitucional, ou que valem como emenda. Eu busco lá. E para interpretar o que está lá, é que eu me valho da jurisprudência, da doutrina, dos costumes, traduzindo. Essas fontes secundárias, elas não podem contrariar as fontes primárias. Elas são complementares e não substitutivas. Tá certo? Então, observe que, para além do que eu estou falando aqui, primeiro eu estou querendo que você entenda o que é a nossa matéria. Mas isso aqui que eu falei, vez por outra, cai na prova também. E normalmente, quando ele pergunta quais são as fontes do direito, ou ele cita quais são as fontes, para você dizer certo ou errado, ou ele vai dizer que costume não é fonte do direito constitucional. Porque o Brasil tem Constituição escrita, então costume não é fonte do direito constitucional. Aí vocês vão achar sim, para vocês dizerem errado. Certo, meus amigos? Então agora nós já sabemos o que é direito, nós já sabemos o que é, então, direito constitucional. Daí a gente caminha para um pouco mais. O que é a Constituição? Bom, devagarzinho vocês têm aí a construção dos conceitos. Se eu perguntar para você agora, tenta responder com delicadeza aí, para ninguém na sua casa achar que você tá maluco, tá? Falando sozinho. Mas tenta responder, o que é Constituição? Você diria o quê? Olha, cuidado com as ofensas, hein? Eu me ofendo quando você fala mal da Constituição. O que é a Constituição para você? Você fala, professor, um negócio desatualizado, um negócio arcaico, uma coisa horrível, que nos obriga a fazer umas coisas aqui no Estado, um negócio que eu tinha que rasgar e jogar fora. Olha, a ofensa, eu falei que você não pode ofender. E não se ofende a professora de constitucional, porque é pecado. Ok? Ó, beleza, gente, brincadeiras à parte, você pode pensar o que você quiser. Mas, normalmente, quando eu pergunto, gente, o que é a Constituição? Aí as pessoas não têm muito uma ideia, assim, do que é. Mas quando eu pergunto um pouco mais, parece que há um consenso
de que a Constituição, então, seria uma lei que todo mundo tem que cumprir, né? Aquela ideia de normas, de regras jurídicas, que todo mundo cumpre. Então, mais ou menos assim, existe essa noção, né, de Constituição. Mas eu quero dizer a vocês que há vários conceitos de Constituição. Há vários autores que se propõem a conceituar Constituição, tá? E um dos programas do edital, normalmente o edital ele vem assim, ó, Direito Constitucional, aí ele coloca lá 2 pontos. Normalmente o tópico 1 vem Constituição, conceitos e classificação. Vocês não já viram mais de uma vez isso, os que já vêm fazendo prova? Quem está começando agora, observe os editais, assim, muitos vêm assim, conceitos e classificação. Aí outros vêm sentidos e classificação. Então, esse tópico 3 aqui, que eu vou começar nesse vídeo por um preâmbulo do que seria o conceito, no outro vídeo eu vou detalhar diferentes conceitos de Constituição. Porque isso já cai sistematicamente na prova. Então, aqui nesse ponto, eu não estou só dando base, a gente já está trabalhando o programa dos editais. Então, quero vocês um pouquinho mais atentos. Então, embora, meus amigos, vários possam ser os conceitos a respeito da palavra Constituição, há uma ideia básica, tá, do que seria a Constituição. Há um senso comum aqui. Que Constituição é o que constitui o Estado. Quando o Estado nasce, o Estado existe. Se existe um Estado, eu tenho uma Constituição. Porque Constituição é o que dá origem ao Estado, é o que constitui o Estado, é o que forma o Estado. Então, a depender do conceito, uma Constituição pode ser não escrita, ou poderia ser escrita, e a depender do autor, ela só seria escrita. Então, em relação à forma que essa Constituição vai ter, se eu terei um documento solene, como o Brasil tem, solene, sistematizado, escrito lá, Constituição Federal, contendo as normas de organização do Estado, esse aqui é um modelo mais comum no mundo, tá? Esse modelo se tornou comum no mundo depois que os Estados Unidos criaram a Constituição deles, que é a que eles têm lá até hoje, a Constituição de 1789. Eles iniciaram um fenômeno que nós teremos a oportunidade de estudar na outra aula, chamado constitucionalismo, de uma necessidade de criar um documento solene que contivesse as regras de organização do Estado. Aí depois veio a França e repetiu esse modelo em 1793, e de lá para cá, então no século XIX, a gente veio expandindo essa ideia. Século XX, então, consolidou a ideia. E agora, no século XXI, quase todos os países têm uma Constituição solene. Eles optam por fazerem um documento que organiza o Estado. Aí alguns têm documentos gigantescos, como é o caso brasileiro, falando de tudo e mais um pouco. E alguns têm documentos pequenos, que só falam do essencial. Mas a maioria esmagadora tem esse modelo de Constituição. A ideia de lei e um documento sistematizado que organiza o Estado. Tá? Agora, ainda há países que preservam o modelo não escrito de Constituição. Que você vai lá, igual na Inglaterra, por exemplo, e você não acha, cadê a Constituição da Inglaterra? Não tem na livraria para você comprar, não tem na biblioteca. Por quê? Não tem por quê? Porque não existe, eles nunca se fizeram. Igual aqui no Brasil, uma constituinte sentou e fez o texto. Nos Estados Unidos, eles fizeram desde o século XVIII. E na Inglaterra não fizeram. Mas então a Inglaterra não tem Constituição? Tem. Mas cadê o documento que não existe? Não, então,
a ideia de que a Constituição tem que ser um documento ou que não tem que ser um documento, sobre isso não tem consenso. Embora, majoritariamente, a gente tenha essa percepção desde que os Estados Unidos criaram a Constituição deles, depois a França repetiu o modelo. Isso aqui é o que é comum no mundo. Mas há os que não se adequam ao comum. Então, lá na Inglaterra, eu tenho várias leis definindo o Estado, a gente tem os costumes lá, que são muito fortes, as decisões das cortes, que são muito fortes também, enfim, e isso tudo forma o Estado deles. Agora, existe a Inglaterra? Existe. Alguém tem dúvida da existência da Inglaterra? Não. Se existe um Estado, existe uma Constituição, porque o ponto de partida nosso é esse. A Constituição é o que forma o Estado. Até aqui, consenso. Que passar disso tem divergência, nós estudaremos. Mas essa é a premissa. Então, independentemente de eu ter um documento escrito, não escrito, a forma que ele for, o conteúdo que ele tiver, há Estado, há a Constituição. Não há Estado sem Constituição, porque a Constituição é o que forma o próprio Estado. Então, esse é um conceito básico que eu gostaria que vocês, de início, guardassem. Professora, forma o Estado a respeito do quê? Eu posso tratar aqui de uma organização política do Estado, uma organização administrativa do Estado, a relação do Estado com os indivíduos e de uns para com os outros, quando a gente elenca direitos fundamentais. Então, há aqueles assuntos essenciais, os indispensáveis, que estruturam o Estado. Isso eu posso achar no modelinho escrito ou não. Mas o fato é que há Estado, há Constituição. Esse primeiro ponto deu para guardar? Se deu, prove. Ei, professora, lá vem você, hein? Já está com a questão de prova, se eu estou começando a estudar agora? Para mostrar para você que o que a gente está estudando é o que cai. Veja, IBAD, IBAD sem noção, na minha opinião, aqui, prova para contador. Vem fazer tipo um complete, né? Olha lá, completa o espaço. É juridicamente a lei fundamental e suprema de um Estado, contendo as normas referentes à estruturação do Estado, formação dos poderes públicos, forma de governo, aquisição do poder de governar, distribuição de competências, direitos, garantias, deveres dos cidadãos. O que é isso? Ele pergunta. O documento que completa corretamente a lacuna acima é... Vamos lá, meus amigos, em um som. Constituição, claro. Né? Aí ele vem colocando aqui... lei complementar, lei ordinária, isso aqui são leis menores do que a Constituição, e a gente vai ter a oportunidade de estudar, tá? A resolução legislativa também é infraconstitucional, um decreto é menor do que uma lei ainda. Então aqui assim, talvez você não perceba o absurdo que ele colocou, porque você está começando agora, mas eu já vou colocar um desmaio simbólico aqui, porque as alternativas que ele deu são absurdas, tá? Portanto, nossa resposta é a letra A. Bom, vamos mais essa aqui, da OCP agora. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos lá. O termo Constituição pode ser empregado com vários significados, sendo um deles o conjunto dos elementos essenciais de alguma coisa. Adoro a OCP, né? E aí, meus amigos, você concorda com isso aqui? Constituição pode ser empregado com vários significados. Sim, são vários os conceitos mesmo, tá? De Constituição. Aí ele fala que um deles é que Constituição é um conjunto dos elementos essenciais de alguma coisa. Pior que eu sou obrigada a dizer que está certo. São os elementos essenciais do Estado, né? Então, é de alguma coisa, é a essência de algo, isso é a Constituição. Um conceito possível de Constituição, que se Constituição, ele está traduzindo literalmente, Constituição é de constituir algo. Então, está falando,
é a soma dos elementos que constitui algo, quer dizer, alguma coisa. Esse alguma coisa, para nós, é o Estado. Mas ele trabalha o conceito da palavra. Então, está dizendo, muitos são os conceitos. Um dos conceitos é esse. Te dá ódio na prova? Eu achei que foi engraçado. Então, verdadeiro. E foi uma prova para advogado. A palavra Constituição não pode ser associada a elementos essenciais do Estado, ou simplesmente como estatuto jurídico do fenômeno político. Aqui não. A palavra Constituição não pode ser associada a elementos essenciais do Estado, pelo contrário, ela é que forma o Estado. Acerca do que, professor? Dos elementos essenciais, ué. Então, esse conceito que ele coloca está errado em qualquer perspectiva, tá bom? Seguindo, se Constituição pode ser ligada à ideia de modo de ser de algo, logo seria incorreto afirmar que esta é o modo de ser do Estado. Olha, gente, se Constituição, ele de novo trabalhando aquela ideia de que é o modo de ser de algo, ou alguma coisa, ele está repetindo aqui. No conceito aplicável à palavra, tirada do contexto, constituir algo. Ele está dizendo que seria incorreto afirmar que esta é o modo de ser do Estado. Não, Então não é algo. Algo pode ser o Estado. E o termo Constituição, em relação à estrutura do direito constitucional e estrutura do Estado, o algo só é mesmo o Estado. Então, isso aqui que ele está colocando está errado, né? A Constituição de um Estado é a sua lei fundamental. Exprime toda a organização de seus principais elementos constitutivos. Então, esse é um conceito cabível para a palavra Constituição. Aí sim, né, a partir de tudo que eu já disse a você. Então, a gente tem verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro é a letra E. Ok? Bom, muito bem. Agora você já sabe o que é a Constituição, né? Você já sabe uma ideia do que é a Constituição. Mas nós vamos fechar o vídeo aqui nesse ponto. No próximo vídeo eu vou trabalhar com você diferentes teóricos que resolveram conceituar a palavra Constituição. Então, até lá.